Olá, eu sou Carla Chein, jornalista e editora de O Tempo, e hoje eu estou aqui com a neurocientista Carla Tiepo. Ela é pioneira na aplicação da ciência do cérebro no desenvolvimento humano e organizacional. Atua há mais de 27 anos em pesquisas sobre o cérebro na Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa, e hoje a gente vai mergulhar um pouquinho nesse mistério que é o cérebro humano. Bem-vinda. Obrigada pelo convite, pela oportunidade. Vai ser um prazer bater esse papo com você, cara. Muito bem. Primeiro eu gostaria da gente explicar um pouco, né, para o nosso ouvinte o que é a neurociência e o que a neurociência estuda especificamente. Ótima pergunta, porque hoje em dia a gente, observando as redes sociais, toda hora aparece um neurocientista, né? E parece que começou a sair pelas frestas das calçadas, né? Neurocientistas brotando. E é difícil de compreender porque é uma coisa que parece muito recente. Mas, de fato, a neurociência é a ciência que estuda o funcionamento do cérebro. A razão pela qual ela começou a ter essa divulgação é porque os achados que a gente conseguiu nessa ciência nos últimos 30 anos, eu diria até mais, eu diria 40 anos, partindo ali dos anos 90, foram muito expressivos. E tem mudado a forma como a gente entende o comportamento humano, o desenvolvimento humano, podendo inclusive trazer aplicações bem práticas, assim, para a educação, para o universo dos negócios, para a gestão do nosso próprio comportamento, das nossas emoções. Então, como ciência, é um cabedal de conhecimentos a respeito de como o cérebro funciona e como ele impacta diretamente no nosso comportamento, no nosso pensamento, nas nossas memórias, nas nossas emoções e até mesmo na nossa saúde mental, e que são, obviamente, conhecimentos muito importantes para o tempo que a gente está vivendo, né? Seria difícil negligenciar o conhecimento da neurociência com tanto risco, com tanta pressão que a gente está sofrendo do ambiente por causa da tecnologia, mas também por causa das polarizações, por causa do modo como a gente está vivendo globalizado, todo mundo com infoxicação, né? Uma quantidade enorme de informações. Então, todas essas pressões pedem novos recursos, né? E a neurociência tem sido um recurso bem interessante, trazendo para somar a psicologia, a sociologia, a antropologia, esse conhecimento sobre o cérebro, porque no fundo o que a gente pensa, o que a gente fala, como a gente age, tudo que a gente sente tem a ver com o funcionamento do cérebro diretamente, né? Então, entendendo isso, a gente passa a ter um autoconhecimento bem especial e que pode ser um cobertor bom para o frio que a gente vai enfrentar, né? Não tem essa expressão? Tem. Deus dá o frio conforme o cobertor? Então, pode ser que a neurociência seja esse cobertor para a gente nesse momento tão complicado, né? A senhora falou de infotoxicação, né, e de globalização. Como que fica o papel do cérebro humano com tantos avanços tecnológicos e com a inteligência artificial? É comum as pessoas acharem que nós estamos vivendo uma situação onde o ser humano não tem recurso para se adaptar a tudo isso, porque estamos sentindo isso. A gente se sente sobrecarregado, a gente se sente transtornado muitas vezes por ter que dar conta de muitas coisas ao mesmo tempo. Obviamente que hoje é muito mais fácil você fazer uma transação bancária, por exemplo, do que antes, quando você precisava pegar uma fila no banco, que você precisava ir para algum lugar, que você precisava ficar às vezes horas para esperar para falar com um gerente. Então a gente sabia que a gente ia gastar aquela tarde no banco. O máximo que você fazia era pegar uma revista para ler enquanto você esperava, um livro que você estava lendo, ligar para alguma pessoa, falar ao telefone enquanto tivesse celular, né? Porque lá atrás mesmo nem isso tinha. E você aguardava ali calmamente para realizar aquela tarefa. Hoje, enquanto você está fazendo outras coisas de banco, você está respondendo o WhatsApp, você já resolveu o negócio da casa, e já mandou a lista de compra para não sei quem, já está fazendo não sei o quê, e está fazendo o seu trabalho, e já voltou, e já está lendo outro negócio, já está achando que... Então, é isso que é o problema, a gente achar que dá para fazer tudo ao mesmo tempo, e que isso não tem consequência. Que dá para a gente prestar atenção em várias coisas ao mesmo tempo, e que isso não tem consequência. O fato é que dá.
E muitas vezes a gente precisa, porque está sobrecarregado e realmente tem muitas coisas para entregar, mas não pode ser o tempo todo. E não pode se tornar um hábito. Porque tem uma coisa curiosa, as pessoas falam assim, não, mas o cérebro vai se adaptar, a gente vai evoluir, e o cérebro vai evoluir, sempre evoluiu, tudo mudou sempre foi assim. Sempre teve um custo. Sempre foi custoso. E tem um detalhe, o cérebro não evolui. Ah, como assim não evolui? Porque a nossa biologia não evolui mais. No exato momento, né, e isso é a visão clara que a ciência tem hoje sobre o processo evolutivo, no exato momento em que a nossa reprodução não foi mais uma consequência das coisas que a gente sofria, por exemplo, uma pessoa que vivia mais tempo tinha mais chance de ter filhos, certo? Uma pessoa que se adaptava por mais tempo tinha mais chance de se reproduzir. Lá atrás isso era verdade. Lá atrásão, lá na savana africana, isso era verdade. Depois que a gente se estruturou como sociedade, que passou a ter uma hierarquia, passou a ter a medicina, passou a ter uma opção de escolhas, de pessoas que vão ter mais chance de se reproduzir, ou, mais recentemente, pessoas em vulnerabilidade são aquelas que acabam tendo mais filhos, até por não ter uma assistência de controle de natalidade, de não conseguir efetivamente ter um conhecimento para poder fazer suas escolhas de vida. Você acaba deturpando a relação com a evolução. Então não tem mais uma pressão evolutiva. O que nós estamos fazendo é pegando o que a gente tem, que é lá da savana africana, lá de 50 mil anos atrás, e adaptando a esse mundo moderno. Então, é óbvio que a gente vai ter essas dificuldades, porque ele foi feito para trabalhar de uma forma bem diferente dessa que a gente tem hoje. Tem dois elementos que eu acho que valeria a pena a gente destacar nesse aspecto. Um deles é a previsibilidade. Nós operamos muito bem porque a gente consegue criar uma relação de causa e consequência entre as coisas. Se eu fizer tal coisa, vai acontecer tal coisa. Ah, se chover, vai entrar água no meu quarto. Né? Tipo, coisas que são muito óbvias e que são previsíveis e que a gente sabe que vão acontecer daquela forma. Isso faz com que a gente se adapte melhor. Porque é exatamente esse o grande trunfo humano, conseguir prever uma relação de causa e consequência. Os outros animais não fazem isso. Então eles acabam sendo vítimas das agruras que acontecem com eles e sobrevivem ou não, né? Mas aí a gente não está muito preocupado, tipo, se os pernilongos morreram depois que você usou um inseticida, né? Um pernilongo não faz diferença. Agora, um ser humano faz muita diferença e a gente cuida desse ser humano. Então a gente não permite mais que a evolução corra naturalmente e a nossa necessidade de previsibilidade, de ter uma previsão sobre o que vai acontecer, não está sendo mais atendida. Então isso é fonte número 1 da ansiedade, por exemplo. Por que a gente fica ansioso? Porque a gente não confia mais na nossa capacidade de prever o futuro. Então a gente fica o tempo inteiro pensando, mas será que vai acontecer tal coisa? Mas será que não? Mas vai dar certo? Não vai dar certo? Vai... Né? E isso tem um reflexo direto na nossa qualidade de vida. Então quando você vai para uma cidade mais calma, de interior, com uma vida mais pacata, ou até mesmo a vida que a gente tinha no passado, com um pouco mais de previsibilidade, eu não estou dizendo que era tranquila, que não tinha defeito, não tinha problema. A vida, inclusive, era melhor do que ela é hoje, em alguns sentidos, mas era muito pior em outros. Porque a gente não tinha acesso a aspectos sanitários, não é? Imagina como se vivia na Idade Média, como se vivia no Renascimento, era horrível. Então, óbvio que a gente vive melhor hoje, em termos de qualidade de vida, de saúde, de tudo. Mas a gente tem baixa previsibilidade. E essa incapacidade de prever o futuro deixa a gente muito ansioso e muito atrapalhado. Então, basicamente, o que a gente precisa para se adaptar? É conseguir estar num lugar onde a gente tem algum grau de previsibilidade, onde o nosso conhecimento nos dá as ferramentas para que a gente possa performar, ou que o ambiente seja suficientemente seguro, tanto do ponto de vista físico quanto psicológico, para que a gente também possa errar um pouco, para que a gente possa fazer tentativas, né, nesse novo universo e se perceber se adaptando, tentando, indo de um lado, do outro, aprendendo uma coisa, aprendendo um recurso, que é o que está acontecendo hoje com relação à inteligência artificial. As pessoas estão muito assustadas, com razão, algumas se divertindo ali, né, fazendo vídeos, fazendo imagens, fazendo histórias, fazendo coisinhas e tal, mas no fundo as pessoas estão com muito medo porque a gente perdeu, ou está perdendo, né, de uma forma que não é absoluta, é apenas relativa, o famoso monopólio da inteligência. A gente sempre achou que só a gente era inteligente.
E a inteligência artificial coloca em risco a nossa inteligência? Porque... Eu não sei se a palavra risco é boa para esse aspecto, porque a inteligência artificial, ela própria não fará nada, entendeu? Nós, usando a inteligência artificial, corremos riscos. Por quê? Grande parte das pessoas está usando a inteligência artificial para se aconselhar, para pedir conselhos, ou para fazer terapia. Recentemente, aí uma grande empresa de tecnologia fez um levantamento de todos os usos que se fazia da ferramenta dela. E aí ela elenca lá. E o uso pessoal, número 1, é aconselhamento. Eles não estão mais dizendo, falaram na mídia, mas pararam de falar, que é terapia. Agora estão falando em aconselhamento. Mas é a mesma coisa, porque você está perguntando, e aí o que eu faço? Mas eu conto uma história de um romance, de uma coisa e tal. Então, isso é o perigo. Aí a gente tem um risco. Por quê? Porque você está pedindo conselho, você está pedindo orientação para alguém, entre aspas, né? Porque não existe esse alguém, é para uma coisa que não vive, que o coração não bate, entendeu? É como que vai ter a vivência do ser humano, que não né? tem assim, frio na barriga, experiência, não tem né? frio na barriga, não tem medo, não tem traumas, não se sentiu rejeitado nunca na vida, não sabe o que isso é, não sabe o que é um buraco no peito quando alguém diz para você não te amo mais. Então como é que você vai se aconselhar com alguém que nem sabe o que é ser um ser humano? É uma bobagem, mas é por quê? Porque a gente quer ser adulado. A gente não quer ouvir as verdades que teria que ouvir uma terapia. Pior, nem sempre o terapeuta te fala as verdades, né? Você não quer descobrir as verdades a partir das provocações que o seu terapeuta te faz e que você vai ter que depois dar conta delas. Então é melhor você fazer terapia com uma inteligência artificial, porque ela, no fundo, não vai te dizer nada que vai te desagradar. E tem muitas provas demonstrando isso, né? Você fala para a inteligência artificial assim, eu quero pintar minha casa, o que você acha de eu pintar? Bota a foto da casa lá e fala, o que você acha de eu pintar minha casa de azul? Vai ficar maravilhoso, vai ficar ótimo. E se eu pintar de amarelo? Também vai ficar muito bom. Então, tipo, tanto faz, né, para a inteligência artificial exatamente o resultado daquilo. Ela só precisa te dar uma resposta que seja compatível com o modelo de linguagem que ela tem. Então, se as pessoas entenderem o que é inteligência artificial, que não é uma inteligência genuína, né? Ela é uma construção matemática de probabilidades, então a gente para de confiar nela como se ela fosse um ser inteligente, um ser senciente ou consciente, né? E usa como a ferramenta que é uma ferramenta que consegue construir textos, imagens com grande velocidade e com grande qualidade. Mais até do que a gente mesmo, porque a gente não trabalha no mesmo modelo, a gente não tem aquele modelo matemático disponível para poder pensar. A forma como o cérebro funciona é completamente distinta da forma da inteligência artificial. Então não dá nem para comparar, não são nem coisas comparáveis, né? Mas a gente tem esse temor da perda do monopólio da inteligência, porque aí sim tem uma questão de uma experiência que inclusive abala muito a autoestima, né? Porque você coloca lá um prompt, escreve um e-mail para isso, falando de forma polida, usando termos elaborados, que eu vou mandar para o meu chefe para pedir um aumento. E sai um e-mail. Você ficaria 5 dias em cima daquele e-mail. Corrige, pergunta para alguém, manda o texto, vai de um lado, vai do outro. E aí, se aquilo sai de um jeito que você fala, nossa, eu não seria capaz de fazer dessa forma, porque tem esse outro problema também, né? O meu desenvolvimento pessoal não ter alcançado uma expertise para que eu realmente produza daquele jeito. E com agilidade, né? E com agilidade, com velocidade, minha autoestima vai para onde? Então, isso já está acontecendo também, né? E a gente, obviamente, está entendendo que esses trabalhos mais mecânicos, né? Mais automáticos, de produção de texto, eles são trabalhos que serão suplantados. Então, provavelmente, a entrada, né, os estagiários, os analistas, o começo das profissões será os primeiros a serem substituídos. E aí, como é que a gente vai fazer para as pessoas realmente se desenvolverem? Provavelmente elas vão ter que se desenvolver através da educação e não mais iniciando ali, estagiando num trabalho e tal. Então, tem paradigmas muito interessantes para serem resolvidos. E como que a gente vai investir nessa educação? É treinando o cérebro? Fiz essa pergunta.
que a professora doutora falasse um pouquinho sobre isso. A ideia é assim, treinar, quando a gente fala treinar, o que a gente logo pensa? Em coisas repetitivas, que são feitas à exaustão, dia após dia. Você fala assim, eu vou treinar para correr. Então, você vai dar um tiro, depois você vai correr, depois faz uma corrida rápida, depois outro dia você vai fazer uma corrida, mas você vai correr. E todo dia você vai correr. E no dia que você for correr, o treino de corrida vai ser bom para a corrida. Então, a gente diz que ele tem alta transferência. Quando você fala de cérebro, se você fizer palavra cruzada, você vai ficar bom em fazer palavra cruzada. Entendeu? Não vai desenvolver não o vai cérebro desenvolver uma outra coisa. Habilidades. Não vai desenvolver outra coisa. Se você se você treinar muito, escrever, vai ficar bom em escrever. Agora, existem funções cerebrais chamadas funções executivas que envolvem, assim, uma coisa, por exemplo, chamada memória de trabalho. Isso é muito interessante. O que é memória de trabalho? Dá pra gente fazer um paralelo, assim, bem superficial com a memória RAM do computador. Mas não é a mesma coisa, é quase, mas não é. O que é a memória de trabalho? Agora, para eu falar essas coisas para você, eu estou trazendo um monte de informações para ir montando essas frases. E a minha memória de trabalho é a quantidade de informações que eu consigo manter na minha cabeça ao mesmo tempo, disponíveis, para que eu possa te falar o que eu estou te falando. E você também está usando a memória de trabalho, porque para você entender essa minha frase, você tem que lembrar o que eu estava falando ali atrás. Então, se você esquece o que eu estava falando, você já não entende o que eu estou falando agora. Se você fica desatento ao que eu estava falando, você já não entende o que eu estou falando agora. Equivalente a uma criança que você fala assim, pega essa blusa aqui e leva para o seu irmão, fala para ele guardar na segunda gaveta e volta aqui para você comer. Uma criança pequenininha, ela pega a blusa, vai andando no corredor, não sabe nem o que é para fazer, larga no meio do corredor e sai andando. Porque ela não tem memória de trabalho para juntar aquelas informações e sequenciadamente atender. A memória de trabalho você começa a desenvolver com cerca de 1 ano de idade. E ela chega no ápice perto de 25 anos de idade. Depois ela já começa a decair. Então é muito importante, tanto que você desenvolva a melhor memória de trabalho que você for capaz, e depois impeça que ela decaia muito rápido, mantendo o uso. E como que a gente Como? impede? Essa é a pergunta de 2 milhões. Tem 10, 200 milhões. Existem alguns exercícios específicos de memória de trabalho que você pode encontrar em vários aplicativos da internet, né? Tem alguns já bem famosos, bem consagrados, eu não vou falar sobre nenhum, porque estaria fazendo aqui uma propaganda, né? Mas existem aplicativos específicos para desenvolvimento de memória de trabalho. Mas o simples uso, a leitura é um dos melhores treinos de memória de trabalho. Assistir programas mais complexos, com vocabulários mais complexos, temas mais elaborados, são treinos de memória de trabalho. E aí você já pode concluir. É exatamente isso que a gente não está fazendo. Então eu te diria com alguma tranquilidade que se a gente cumprisse com o protocolo do que é ser um ser humano e em algum campo a gente fosse profundo, desenvolvesse, entendesse o mérito, que é o que a gente sempre fez profissionalmente, a gente iria garantir um cérebro funcionando como a gente está acostumado no século XXI. Com textos rápidos, vídeos rápidos, memes para lá e para cá e tal, e gente com baixo nível atencional, nós vamos ter prejuízo nessas funções executivas. E aí é difícil até de saber o que é que vai acontecer em termos de sociedade, ainda que a gente já tenha algum exemplo disso, porque em situações de vulnerabilidade com baixa escolaridade, a gente já consegue ver as crianças com falha de progressão de raciocínio. Tem um outro problema que é relativamente comum, chamado falha de processamento auditivo central. Quer dizer, a criança ou o jovem não consegue entender frases complexas, frases longas. Ele não entende, ele não consegue prestar atenção. Então, isso já tem sido visto nas escolas, já tem algum tempo, com alguma frequência. Soma-se a todos os diagnósticos já de déficit de atenção e hiperatividade, os déficits os transtornos desafiadores opositores, são alguns quadros que são mais patológicos, mas, no geral, todo mundo hoje já tem algum prejuízo, tanto na atenção quanto na memória de trabalho. Outra função executiva muito interessante é a flexibilidade cognitiva, que a gente vê bastante afetada em quem é fechado. Exatamente, sim. É você saber que existem várias opiniões sobre a mesma coisa, várias coisas que podem... respostas que podem estar corretas para a mesma pergunta, modos diferentes de fazer a mesma coisa.
perceber que a sua ideia pode estar sendo superada por uma outra e não ter apego à sua ideia por isso. Né? Outra função executiva muito interessante é o controle inibitório. É eu não me apegar à primeira resposta que vier, perguntar o que mais pode ser, o que mais pode ser, o que mais, né? Qual outra coisa. O que será da ciência se a gente não fizer essas perguntas, né? E o fato é que isso é uma questão. A gente vai achar que quem vai investigar os grandes problemas da humanidade vai ser a inteligência artificial? A não ser que a gente provoque muito para que ela, né, com prompts e tudo mais, para que ela realmente traga um insight novo, né? Vai ser muito difícil ela juntar ideias e produzir um insight totalmente novo que não está em lugar nenhum, né? Mas o fato é que essas funções executivas elas são muito importantes. E é isso que a gente precisa garantir na educação. Eu costumo usar como exemplo a equação de segundo grau, né, que todo mundo reclama tanto, porque é muito difícil mesmo de aprender e depois, para que eu estou fazendo isso? Por que eu tenho que calcular o delta? Por que eu tenho que calcular o x? A gente vê muita dificuldade hoje de aplicar o problema com a equação. Assim, os meninos hoje eles não estão conseguindo associar uma coisa a outra. Imagina, isso aí já é uma pós-graduação. Pegar um problema e montar uma equação com isso, isso eles não estão sendo provocados para isso. Mas se você... Porque tem uma ideia de que não precisa. Porque você não está entendendo o que é que está acontecendo. Quando você resolve uma equação de segundo grau, é a primeira vez que na educação, durante a escola, você se dá conta de que uma variável, que é o tal do x, pode ter duas respostas certas. É a primeira vez. Até esse momento, o x só tinha uma resposta. Quando você eleva o x ao quadrado, por razões óbvias, né, que estão lá na matemática, você pode ter dois resultados que estão corretos. Né? E é isso que a equação do segundo grau ensina. E o que é o delta que todo mundo reclama? É a simetria entre esses dados. Então, se você ensinar o conteúdo apenas para responder uma resposta de prova, obviamente que não tem valor nenhum. Agora, se você conseguir explorar no conteúdo o desenvolvimento cerebral, o desenvolvimento das ideias, o desenvolvimento do raciocínio, aí você tem uma diferença. Porque tem um problema. As pessoas acham que tanto o corpo, de uma forma geral, e incluso o cérebro, se desenvolvem com o passar dos anos. Que você vai ter o seu desenvolvimento cerebral porque você vai fazer aniversário. Entendeu? Então, aos 2 anos vai acontecer tal coisa, aos 3 anos vai acontecer outra, aos 4... Não é assim. Só vai acontecer se você tiver os estímulos corretos. Se você viver as experiências corretas. Senão, o seu desenvolvimento cerebral vai ser precário. Entendeu? Tem um caso que aconteceu no Brasil, que foi muito triste até, acho que tem uns 10 anos, quem sabe. A pandemia me atrapalha um pouco essa coisa de quanto tempo faz que aconteceu. Atrapalha, né? Todos nós. Mas acho que deve fazer, quem sabe, uns 10 anos. Foi um rapaz com 17 anos de idade, trabalhando como auxiliar de pedreiro numa construção. Ele sofre um acidente e o vergão de ferro atravessa o cérebro dele aqui na parte frontal. Bom, escândalo, confusão. Esse caso já tem um caso na literatura médica de 1850, que é muito famoso, em que aconteceu a mesma coisa. Bom, não morre, né? Nessa área aqui da frente do cérebro, a gente não tem nenhuma função vital, né? Então, que vai parar coração, que vai parar pulmão, para você ir a óbito, não é assim que as coisas acontecem. Óbvio que sangra muito e tal, mas não é incompatível com a vida. E aí, em geral, essas lesões têm uns prejuízos aqui na frente em relação à escolha ética, moral, em relação à percepção sobre o outro, percepção social, sobre a compreensão da complexidade da ética, da moral, do regramento, da legislação, que são coisas que a gente vai aprender ali no meio da adolescência, né? A gente começa a edificar como criança, mas a gente vai realmente desenvolver o nosso comportamento baseado nisso durante a adolescência. E esse rapaz de 17 anos, mesmo tendo tido essa lesão, ele não teve nenhuma mudança de comportamento. Ai, que coisa sensacional, que coisa incrível, ele não teve nenhuma alteração de pensamento e tal. O incrível disso é você ter um garoto aos 17 anos que não tem nada edificado nessa parte do cérebro. Que ele vai ter um acidente e não vai ter sintoma nenhum. Porque ele não está perdendo nada, porque ele não edificou nada. Aí você vai olhar realmente um auxiliar de pedreiro, com escolaridade baixíssima, analfabeto. Entende? Então não adianta fazer aniversário. Não adianta fazer aniversário. É necessário que o cérebro seja desenvolvido. Ele não é como um estômago.
que independentemente do que você fizer vai funcionar e vai digerir. Não é assim. O cérebro nasce potente para aprender e se desenvolver. Se você não fizer o caminho do desenvolvimento, você não terá um cérebro desenvolvido. É simples assim. A sua atuação é muito grande nas corporações, né? No conselho de grandes organizações. A gente está precisando encerrar, mas eu queria que você falasse um pouco sobre a importância e a aplicação da neurociência, né? Dessa compreensão toda do cérebro nas organizações, né? Nas corporações, assim, como isso é usado hoje. Até por tudo isso que nós estamos conversando sobre o mundo que a gente está vivendo, uma das principais pressões que a sociedade sofre hoje é dentro das organizações. Porque, obviamente, precisamos produzir, tem uma altíssima competição, ao mesmo tempo o mundo é muito interessante, né? Com as redes sociais, com o entretenimento, com tem muita distração, o streaming, né? Não é? Você tem 200 mil títulos para assistir na televisão, toda a mídia com muita informação, com muito conteúdo, todas as redes sociais. Então, todo mundo tem que equalizar seu tempo, seu interesse, seu desejo entre todas essas coisas. E uma coisa muito complicada hoje é liderar times, né? É você realmente ser um líder inspirador que consegue carregar o empenho, o desejo, o propósito das pessoas em realizar aquele trabalho. Porque a maior parte das pessoas quer assim, me diz aí o que eu preciso fazer para você pagar meu salário. Entende? Isso a inteligência artificial vai fazer. Então, o grande trunfo da neurociência nas organizações é formar essas lideranças para ter elementos, ferramentas para realmente trazer as pessoas para o jogo, criar nas pessoas o desejo de seguir, então, de forma inspiracional, e também de forma regulatória, mas trabalhando como um modelo de atitude, poder levar as organizações para um nível de produtividade que seja compatível com o tempo que a gente está, com segurança psicológica, com humanização das lideranças, trabalhando a diversidade, né, trazendo, por exemplo, lideranças femininas para dar um tempero no jogo da liderança dentro das organizações. A gente também tem um trabalho muito importante falando sobre gestão do tempo, né? E também o aprendizado, né? As formas de aprendizado, porque o cérebro ele aprende ou por repetição ou por emoção, né? Então, entender um pouco quais modelos a gente vai usar para desenvolver pessoas dentro das organizações. Tem um caminho muito largo de aplicação de neurociência em muitas esferas da vida. Acho que deve ser por isso que muita gente tem procurado a neurociência para fazer formações e vai ser uma profissão do futuro, não tenho dúvida disso. Eu agradeço a conversa. Eu que agradeço a oportunidade. Ficaria muito mais tempo. Eu conversei hoje com a doutora Carla Tiepo, neurocientista e pioneira nos estudos da neurociência com aplicação no desenvolvimento humano e organizacional.